Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional de hoje, animadora, alguma coisa que nos anime a enfrentar o ano de 2021 como vencedores. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos cavalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Esse texto sagrado, esse texto das Escrituras, ele nos mostra uma diversidade de pontos que são aplicáveis à nossa vida. Fatos que aconteceram com Abraão e Ló, que podem ser muito bem aplicados à nossa vida. Eu tenho alguns minutos para falar. Talvez eu volte aqui amanhã nesse mesmo texto para a gente analisar outros pontos que podem ser observados aqui. Primeiro, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós cobiçamos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos alcançar na nossa vida. Às vezes, as nossas cobiças são boas, porque existe cobiça espiritual, existe cobiça do espírito, existe uma coisa que o nosso espírito deseja, e essas coisas podem ser muito boas e agradáveis. Gálatas capítulo 5, verso 22, fala assim, que o espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o espírito. Então nós vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós cobiçamos, vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos na nossa vida, com aquilo que nós buscamos e até sonhamos. O que nós observamos é que Ló, ele, quando os seus pastores, teve um conflito com os pastores de Abraão, esse mesmo Ló, ele resolve, Abraão deu uma proposta para ele resolve tomar um rumo na própria vida, sabendo-se que toda a história desses dois homens começa com a promessa, com a palavra de Deus a Abraão, e Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Eu vou te mostrar uma terra que será para a posse da tua posteridade. Abrão, quando sai da sua casa, da sua parentela, ele leva consigo seu sobrinho Ló. Olhe bem, Ló não era uma má pessoa, mas Deus tinha falado que Abraão precisava se apartar daquele convívio que ele tinha anteriormente. Às vezes nós precisamos nos afastar do convívio que nós temos na nossa vida para que nós possamos ser abençoados por Deus. Existem pessoas que querem ser abençoadas, mas elas não conseguem se desvencilhar, elas não conseguem se afastar das amizades antigas, das amizades corruptas, daquelas amizades do pecado, para serem realmente vitoriosos em Deus. O Abraão, ele estava aqui com a sua promessa travada, porque ele tinha uma proposta de Deus, onde ele deveria se apartar de toda a sua parentela. Mas Abraão se encontra nesse momento compartilhando o seu espaço, a sua vida, a sua história
com seu sobrinho Ló. A primeira lição que nós podemos tirar é que nós precisamos estar dispostos a abrir mão das influências ou das más influências na nossa vida. Se você aceitou Jesus como Salvador, não dá para continuar vivendo aquilo que nós vivíamos antes. Nós precisamos passar por uma coisa chamada regeneração. O apóstolo São Paulo escreve assim: aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais. Hoje em dia nós vemos o desafio que os nossos jovens, que as pessoas têm para vencer o vício das drogas. Às vezes eu vejo algumas pessoas chegarem na igreja, algumas pessoas aceitarem Jesus, e elas têm um desejo muito grande de trazer os seus amigos que são escravos da droga, são escravos lá no mundo, para dentro da igreja. E às vezes a tentativa de trazê-los com muita rapidez acaba levando aqueles novos convertidos a voltar para trás. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu desvencilhar do passado, das suas amizades antigas, e acaba se ligando a elas, acaba sendo influenciado por elas. E eu vou te dizer uma coisa: nós precisamos dar conta de abrir mão até de amizades ruins, porque nós somos nova criatura agora, nós viemos para Cristo, nós nascemos de novo. Precisamos formar um novo grupo de amigos, precisamos formar um novo grupo de pessoas que estejam ao nosso redor para nos ajudar e nos auxiliar nessa batalha nova que começou. Existem alguns que conseguiram até desvencilhar disso no começo da fé, mas os anos se passaram e eles voltaram às velhas amizades, ou eles fizeram amizade com pessoas que na verdade não vão contribuir em nada para que a bênção da sua vida aconteça. Então Deus cria uma maneira de separar Abraão e Ló. Ele coloca uma bênção tão grande na vida dos dois, uma prosperidade tão grande, que a pouca quantidade de pasto que eles encontravam no deserto, ela não era suficiente para manter os dois rebanhos. Então Abraão chega e diz: Ló, olha, chegou a hora de nós nos separarmos, chegou a hora de nos apartarmos, porque os nossos pastores estão brigando, não há pasto suficiente para o nosso gado. Escolhe para onde você vai. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Você vai para o oriente, eu vou para o ocidente. Se você escolher um lado, eu tomo a outra direção. A Bíblia diz que Ló foi seduzido pelos olhos. Ele viu as campinas de Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Eram 5 cidades que faziam parte daquele lugar fértil, daquele lugar muito bonito. E ele resolveu fazer uma escolha de olhos, uma escolha onde o homem tem controle, uma escolha onde nós decidimos por nós mesmos o que vamos fazer, que direção tomar. E ele escolhe então ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão toma direção e rumo ao deserto. Olha bem, Abraão na verdade nem fez uma escolha, ele estava totalmente na dependência de Deus. Abraão nem escolheu na verdade, porque ele sabia que ele tinha uma promessa, e que a promessa que Deus tinha na vida dele se cumpria até mesmo no deserto, até mesmo de não nascesse uma grama, uma planta, um capim, mas Abraão sabia que ele seria abençoado, porque ele estava debaixo da promessa de Deus. Pare e pense nisso. Quem está ao seu redor? Quem são as pessoas que estão com você? Quando Ló escolhe as campinas do Jordão, ele demonstra não ser tão espiritual quanto Abraão. Nós precisamos ter convívio, contato com pessoas que sejam mais espirituais do que nós. Pessoas que nos motivem a buscar Deus, pessoas que nos motivem a crer em Deus, pessoas que cada palavra que sai da sua boca seja um estímulo à nossa fé. Nós precisamos conviver com pessoas que são uma bênção para a nossa vida e não são um problema. Nós precisamos conviver com pessoas que realmente elas possam nos estimular a servir a Deus e não nos levar de volta para o mundo e para o pecado de onde uma vez nós já saímos. Agora chegou o momento de Deus abençoar Abraão. E nós não podemos fazer escolhas simplesmente dos olhos, nós precisamos fazer escolhas espirituais. Precisamos acreditar em Deus, precisamos crer em Deus, precisamos confiar nas suas promessas. Nós precisamos saber que cada uma das boas palavras de Deus não vai cair por terra na nossa vida. Não importa a direção que Deus nos leve, Ele vai nos abençoar. Não cometa o erro de Ló.
de escolher com os olhos. Escolher com os olhos é mais ou menos acreditar que nós podemos fazer tudo ou todo o nosso sucesso com as nossas próprias mãos. Isso não é verdade. Nós somos de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que decide onde andar, como andar, o que fazer, como fazer. É Ele que decide o caminho que nós devemos trilhar. Mas alguns irmãos, por causa de viverem ou aceitarem a influência de pessoas que não temem a Deus, acabam se perdendo na fé e se perdendo na vida. Você pode escolher. Você é dotado de uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode fazer suas escolhas. E nesse ano de 2021, que você faça escolhas boas. Que você até escolha amizades que sejam uma bênção para você. Se você tem que se aproximar do ímpio, que seja para pregar o evangelho para ele e para ganhá-lo para Jesus. Que não seja para ser influenciado por ele. Porque bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho de pecadores, nem se senta nas rodas dos escarnecedores. Está lá no Salmo de número 1, versículo 1. Qual é a turma que você se assenta? Qual é a mesa que você se assenta? Quem são seus amigos? Qual a visão de fé que eles têm, como a de Ló? Aqueles que acreditam só nessa vida e não têm nada, e não sabem nada das promessas de Deus. Pense bem nisso. Talvez você precise afastar-se um pouco para que Deus possa te abençoar. Talvez você precise afastar um pouco dessas velhas amizades, ou das novas amizades ruins que você fez ao longo da sua vida, para que Deus possa te abençoar. Talvez aquela palavra do teu companheiro esteja tirando a tua fé e Deus quer te abençoar. Mas pode existir alguma coisa que te atrapalhe, como a presença de Ló atrapalhava o cumprimento das promessas na vida de Abraão. Nós voltamos e nós vamos continuar pensando nesse texto. E nós vamos pensar no milagre e na forma que o Espírito Santo dirige a nossa vida, para que nós sejamos plenamente vitoriosos nesse mundo e nesse ano que nós estamos iniciando. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.